E aí, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês por aqui. Vocês ainda não devem ter me visto, eu sou novo aqui no canal. Então, eu sou o João Facina, sou cientista de dados, trabalho com NLP, com LLM, aí vão fazer uns 6 anos já, passei por um tanto de lugar. E aí, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre LangGraph. Imagino que vocês já tenham trabalhado com LangChain, já tenham conhecido aí um pouco das tecnologias. Saraiva falou em outro vídeo sobre Creo AI, essa questão de agentes. E aqui a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre uma estrutura grafo, então aquela estrutura clássica de grafo, de engenharia de software, seja engenharia de software de fato, matemática, enfim, estrutura de grafo, né, que a gente tem ali bolinhas que ligam umas às outras, a gente vai chegar lá. Mas, então trazendo esse framework que é o LangGraph, que ele é dentro daquele grupo do LangChain, então eles são afiliados, são colegas, são irmãos ali. E aí, então é isso, vamos lá. Antes disso, queria pedir para vocês aí deixarem o like no vídeo, se inscreverem, que a gente vai trazer muito conteúdo bom ainda para vocês. Então, para começar, a gente tem aqui o nosso mapa mental, né? Do LangGraph, antes de tudo, o que são grafos? Então, o grafo, ele existem duas formas de grafo, né? Dois modos clássicos, que são os grafos não direcionados e os grafos direcionados. Um grafo não direcionado são apenas pontos que eles têm ligações entre si. Então eles podem ser, por exemplo, pessoas que se conhecem. Então, pessoa A conhece pessoa B, tanto quanto pessoa B conhece pessoa A. Não tem essa direção direta entre elas, a gente não consegue implicar ali uma causalidade, um caminho realmente direcional. E os grafos direcionados são realmente rotas. Então, se eu quero sair do lugar A e chegar ao lugar D, eu posso ir do lugar A, lugar B e C. Do lugar B, eu posso ir diretamente para o lugar D, ou eu posso ir para lugar. Enfim, a gente tem essa noção de direções dentro do grafo. E isso dentro desse contexto de LangGraph, nesse contexto de fluxos, ele é muito importante porque a gente vai trabalhar com grafos direcionados. Então eu tenho um começo, onde eu chego ali como usuário, eu vou descer para fazer uma verificação, eu tenho algumas possibilidades de caminho a seguir. Caso eu vá pelo caminho A, eu também preciso passar por alguns outros caminhos. Então essa ideia do grafo ele permite que a gente siga fluxos, siga rotas, passe por caminhos pré-definidos de um modo mais garantido do que se a gente deixar as coisas na mão do modelo. Mas também, logo a gente entra um pouco mais nessa parte decisória, nessa parte de otimização realmente. Mas essa é a estrutura base de grafo. É, muito mais sobre grafos no mundo, mas enfim, essa aqui é só a ideia geral que a gente precisa ter para poder começar a trabalhar com LangGraph. Então, saindo de o que são, já a gente pode assumir que a gente entendeu ali o que são os grafos, a gente tem aquela partezinha simples e curta ali. Por que grafos? Então, quando a gente trabalha com o LangChain no seco do framework, né, diretamente com o framework, a gente tem, por exemplo, um agente React, a gente tem os agentes estruturados, onde a gente pode passar ferramentas, e a gente dá para o modelo essa decisão de quando utilizar ou não a ferramenta. Então, ele vai ler o texto, ele tem algumas ferramentas, ele decide que agora é o momento de usar a ferramenta um ou o momento de usar a ferramenta 2. E vão ter muitas vezes onde ele decide que ele tem que usar uma ferramenta, e na hora que ele vai usar a ferramenta, ele coloca uma formatação errada dos parâmetros, ele utiliza a ferramenta em si de um modo que não é o ideal, e uma coisa que a gente, por nós, pela estrutura do sistema, a gente sabe que se ele vai usar aquela ferramenta, às vezes é uma ferramenta que ela é de um modo apenas. A gente não precisa deixar a necessidade de formatar esse payload, de construir ali aquela parametrização para o modelo. Então a gente pode atribuir para ele a decisão de o que usar. Depois que ele decidiu o que usar, pego e eu vou executar aquela ferramenta de um modo eh, determinístico. Depois que ele decidiu, sempre vai rodar do mesmo jeito. Então a gente consegue ter essa garantia de decisões. A gente tira do modelo a necessidade de executar a ação como um todo e a gente faz a ele só alega a ele apenas a tarefa de pensar. Então eu tenho que seguir por aquele caminho, ok. Daquele caminho deixa que eu cuido, rodo as coisas que tem que rodar e aí depois devolvo para ele mais uma tarefa de decisão. Essa questão de prompts individuais é muito importante, porque quando a gente está trabalhando com sistemas pequenos, com escalas um pouco mais curtas, isso não é um problema. Mas quando eu tenho um fluxo muito grande,
quando o meu prompt começa a ficar muito grande, a gente começa a perder qualidade. Porque ali eu vou ter instruções de um geral dentro do prompt. Então, você é um assistente, seu nome é tal, aqui é a sua origem, você faz isso, isso e isso. Você tem essas ferramentas. Para usar essa ferramenta, você tem que seguir tal padrão, botar desse jeito, você não pode fazer tal coisa. Então, o nosso prompt grande, ele começa a ficar realmente grande. E aí eu estou passando para o topo, nosso modelo, um prompt enorme, muitas vezes sem a necessidade, porque eu não vou executar aquelas ferramentas. E caso eu vá executar, eu tenho tanta informação no prompt que ele não necessariamente vai conseguir encontrar o que ele está querendo. Então, às vezes, ele acaba até se perdendo dentro do próprio prompt. Uma outra parte bem importante aqui é a gente poder utilizar múltiplos modelos. Então, dentro da estrutura clássica do LangChain, a gente pode também utilizar múltiplos modelos. Eu tenho uma LLM1, uma LLM2, eu chamo agentes diferentes, mas é um pouco mais do it yourself, assim, um pouco mais. Não digo gambiarra, mas fica um pouco mais feio, fica um pouco mais quadrado de você fazer na mão, ficar puxando, interage um, interage outro. Dentro do LangGraph, como cada nó ele é independente, eu chamo um modelo aqui, um modelo ali, eles se conversam, tudo fica muito mais fluido, muito mais limpo. Então, se eu tenho uma tarefa que exige de pouca inteligência, ela precisa apenas preencher um conteúdo, precisa dar um feedback, precisa fazer alguma coisa um pouco mais simples, eu posso usar um modelo menor. Eu posso otimizar custo dentro disso, então ao invés de usar o modelo mais parrudo que tem aí, colocar o um Strawberry lá para botar soco, a gente chama o 4A Mini, a gente pode pôr um modelo local. Então a gente tem essa liberdade de utilizar modelos diferentes para tarefas diferentes dentro do mesmo fluxo. E outro ponto é as tarefas específicas que a gente só consegue fazer com alguns modelos. Então cada modelo ele tem uma personalidade e muitas vezes você otimizou um prompt, você fez todo aquele caminho da solução de modo que ele só funciona com um modelo. Então você tem uma melhor acurácia, você tem, enfim, a melhor resolução do seu problema com um modelo em específico. Então a gente não vai mexer nesse modelo, a gente não vai mudar esse modelo, por mais que eu queira mudar. O resto eu não poderia, porque eu preciso para executar a tarefa core realmente da aplicação aquele modelo. Nesse caso, a gente mantém esse modelo no meio, todo o resto eu posso mudar, posso migrar esse stack. Bom, então o LangGraph, como eu já falei um pouco, ele é construído, ele é o irmão ali do LangChain, né? Na base eles são todos construídos em cima, então não existe uma necessidade estruturada realmente do uso do LangChain. A gente pode pegar o LangGraph e construir todo ele sem nenhum uso de LangChain, usando APIs direto. A gente pode construir só fluxos determinísticos. Então, ele é independente do LangChain em teoria, porque na prática a gente vai usar LangChain de qualquer jeito. Então, poderia se utilizar Lemma Index, outros frameworks, né? Mas a gente sempre vai ter esse framework. E querendo ou não, como eles são muito próximos, a integração deles é muito boa. Então fica muito mais fácil trabalhar com o LangChain ali dentro em si. Mas não é a única coisa que a gente consegue usar. Então, do LangGraph, a gente vai ter esses agentes, a gente vai ter esses nós pensantes ali utilizando o LangChain. A gente vai trabalhar muito com vector DBs. Então, no fim do dia, a gente está querendo resolver problemas de linguagem. Então, a gente vai ter esses bancos de dados vetoriais que a gente vai poder chamar dentro dos grafos, seja como retrievers, seja como vector stores, realmente para eu poder puxar essa informação e verificar alguma coisa, trazer a parte de realmente adquirir apenas o dado para um outro fluxo. A gente consegue fazer tudo isso, o fluxo de RAG clássico. Eh, e as ferramentas a gente também consegue integrar muito facilmente no LangGraph. Então, aqui a gente pode estar falando tanto de funções complexas, então eu preciso que meu modelo decida se eu vou fazer toda uma operação dentro de um banco de dados, eu vou fazer uma transformação, jogar para um lado, puxar para o outro, validar esse dado, e por fim isso aí vai despingolar lá em um outro processo dentro do meu sistema. Quanto, por exemplo, APIs, que no fim do dia abrem a possibilidade de que nosso grafo aqui atinja o mundo todo, porque se tem uma rota, a gente consegue chegar lá. Então essas são algumas das integrações na prática. Se chega no Python, tá feito, a gente consegue conversar lá.
Mas na teoria são mais essas daqui que eu trouxe que a gente vai ver hoje. Então, acho que entrar primeiro aqui nessa questão do da parte de expansividade, né, então a gente está falando ali de LangChain, a gente está falando de vector. Dá pra cortar esse finzinho aqui de trás, ficou ruim. Agora eu vou subir. Então a gente pode falar agora um pouquinho sobre essa parte da expansividade. Então a gente tem ali todo esse universo de funções, de atuações, de execuções que os grafos conseguem chegar. Uma parte muito legal do LangGraph é que ele é todo pensado de uma forma assíncrona. Então, como a gente tem um grafo, estrutura eh, apartada, quase paralela, como a gente pode ver aqui, eh, quando a gente desce para 2 nós distintos e eu sei que eu vou ter que executar os 2, não faz sentido a gente trabalhar em paralelo, em síncrono. Então ele é todo pensado em execuções assíncronas. Então na hora que ele desce, ele já consegue descer para vários nós, resolver vários nós, e eles vão descendo em cada um no seu tempo até terminar aquelas tarefas. Então isso faz com que o LangGraph seja muito performático, quando bem construído, quando tudo é feito seguindo esse padrão assíncrono. Então ele dá uma agilidade muito grande para problemas de linguagem que às vezes são pesados, são coisas que a gente tem que fazer uma chamada para API, a gente tem que ficar esperando ali 5, 10 segundos até ela voltar, tem que tomar uma decisão em cima daquela chamada, fazer mais uma. Então isso aí permite que a gente quebre em pequenos pedacinhos o que eu consigo resolver. Eu já vou resolvendo, já vou deixando pronto, faço minhas chamadas para API, fico esperando. Então ele fica muito mais ágil, muito mais veloz. E essa assincronicidade, ele casa muito bem com essa compatibilidade com microserviços. Então, se eu consigo chamar alguma coisa e ficar esperando essa resposta, seja isso um VectorDB, seja isso uma API, seja isso um microserviço que eu tenho do meu sistema em algum lugar rodando, que está lá me esperando para poder dar essa resposta, para poder tomar essa ação. Então, esse desenvolvimento em volta do LangGraph, ele dá uma escalabilidade muito grande para o nosso sistema. Então, se eu preciso aumentar essa máquina central, é ela que está tendo peso, eu consigo subir. Se eu tenho uma aplicação que é subfruto aqui dentro do meu gráfico, que está caindo muito peso só nela, eu consigo subir, aumentar só o tamanho daquele microserviço, aumentar só a responsabilidade daquele nó. Então, ele dá muita liberdade e muita escalabilidade. Então, entrando um pouco mais como o LangGraph em si funciona, né? Então, dentro desse grafo, diferente de um fluxo normal, onde a gente teria o texto correndo de um para outro, a gente tem a memória, todas aquelas variáveis que passam de cima a baixo, o LangGraph ele trabalha com um estado compartilhado. Então, todo nó que a gente passa, a gente está levando um estado e os nós podem ou não fazer alterações nesse estado. Então, se eu vou para um nó de verificação, esse nó ele pode adicionar dentro do meu estado uma variável de é verificado, dizendo que sim, ele está verificado ou que não, não foi verificado. E mais para frente eu posso olhar se ele está verificado, sigo com o fluxo, se ele não está eu corto, ou posso pegar a resposta, os documentos do RAG. Então, é um estado de memória que é compartilhado em todos os nós. Então, assim que ele mantém a consistência, assim que ele mantém uma estrutura toda conjunta. E esse estado compartilhado, ele é essencialmente uma memória de execução. Então ele não é a memória que a gente está falando do caso de eu mandar uma mensagem, e aí quando eu mandar outra ele sabe o que eu mandei na última. Essa é uma memória um pouco mais estática pós-execução. Esse estado ele é realmente uma memória durante a execução, ele consegue se conversar. Porém, dentro do LangGraph a gente também consegue utilizar a memória clássica. Ela entra aí um pouco de um modo um pouco diferente, ela é um objeto que ele está dentro do estado, porém ele não é, limpo quando o estado é limpo. Porém, a todas as práticas, assim, ele é parte do estado. Esse estado, ele é muito útil para a gente conseguir atribuir esses fluxos decisórios. Então eu vou ter caminhos onde chegou uma chamada para mim e eu quero saber se eu vou para o lado A ou para o lado B. A gente utiliza a LLM, um prompt, para pedir para ela decidir qual caminho ela tem que ir.
Então a gente explica qual que é o objetivo, quando que você vai para o caminho A, o que que você tem que fazer no caminho A, o que que você tem que fazer no caminho B, por que que eu iria para lá. E a gente deixa para LLM decidir esse fluxo de para onde vou, como faço. E isso permite que a gente tenha uma entrada muito legal para ter um humano no loop. Então, se eu vou para o fluxo A, que é um fluxo um pouco mais sensível, eu vou fazer uma operação no banco, seja um banco de produção, seja um banco de homologação, alguma coisa um pouco mais sensível, a gente pode, dentro desse fluxo, exigir uma etapa de que tem um humano no loop. Então eu mando e-mail para alguém, mando SMS, enfim, a gente exige que alguém aprove essa decisão e, caso aprovado, segue o fluxo normal. Então, tendo esses fluxos, essas estruturas, a gente consegue muito facilmente pedir verificações, fazer conferências, tanto de humanos quanto de, às vezes, outras LLMs, para garantir que a gente tenha essa coerência, para garantir que está fazendo sentido. Então, a gente tem aqui muita liberdade dentro desse fluxo. Liberdade é uma palavra que vocês vão ouvir bastante aqui. Que é uma coisa que, dentro do LangChain, todas as pequenas coisas que são factíveis, são completamente factíveis dentro do LangChain, elas acabam ficando meio feias, elas vão acabando ficando meio um puxadinho que você para o que você está fazendo, você faz um if, aí você faz um outro if, e caso esse, caso aquele. Então vai ficando algo meio remendado. Dentro desse fluxo decisório, né, algumas coisas legais que a gente pode fazer é ter a concorrência de modelos. Então, quando eu entro no meu fluxo, eu posso mandar uma mesma chamada, um mesmo pedido para 2 modelos diferentes. Joguei, espero o resultado, vejo qual que está fazendo mais sentido, às vezes até com uma terceira LLM. O melhor modelo eu pego e ponho para dentro. Ou jogo para 2, 3 modelos, junto as respostas e gero uma nova resposta. Então a gente consegue trabalhar com esse modo aí de unificação de vários modelos, a gente consegue aproveitar o melhor de muitos mundos. E a estrutura mais legal, a estrutura mais maneira que tem, que é de multi-agentes, então onde eu tenho vários pequenos agentes que cada um realizam as suas tarefas. Nesse caso, dentro da estrutura de grafo, um agente ele seria um outro grafo, então a gente tem um grafo com subgrafos dentro. E aí, dessa estrutura multi-agentes, acho que as duas mais famosas são as estruturas de colaboração e de supervisão. Então, a de colaboração é quando, por exemplo, um agente é responsável fazer a pesquisa, levantar o conteúdo, trazer novidades, e ele vai fornecer isso para um segundo agente, que esse vai escrever um novo artigo, vai trazer um editorial bonito, ele sabe realmente construir o texto, e aí depois de tudo isso eles jogam, por exemplo, para um supervisor, que vai olhar aquilo e vai analisar. O problema aqui é o conteúdo ou é a forma de escrita? Quem que eu tenho que reclamar? Quem que tem que refazer o trabalho? Ou isso aqui tá bom e a gente pode seguir? Então essas estruturas de multiagente, elas são muito facilitadas também dentro do nosso fluxo de grafos. No fim do dia ele agiliza muita coisa, ele facilita muito a vida. Bom, aqui então eu trouxe um exemplo de um grafo que a gente logo vai implementar ali dentro do VS Code, mas para mostrar para vocês como seria o fluxo realmente estrutural desse grafo antes da gente chegar em código. Então a gente está assumindo aqui que a gente tem um problema onde eu tenho talvez alguma empresa, o chat interno de uma empresa de atendimento, eh, alguma coisa virada a cliente, onde ele tem diversas opções, das quais apenas uma das minhas opções eu preciso realmente acionar o meu banco vetorial, buscar mais informações e trazer a resposta para o cliente. Então aqui a gente está trabalhando com 4 opções diferentes. Opção de contato, que é quando ele está querendo um telefone, querendo um e-mail, ele quer algum modo de chegar em contato que não seja esse chat presente. É, o cumprimento, então o cara chegou, te deu um bom dia, olá, como você está? A gente não precisa entrar no fluxo do banco vetorial, gastar token, fazer todas aquelas requisições para voltar e dizer olá, um bom dia para você, eu posso te ajudar em alguma coisa. Então a gente não precisa disso, a gente pode tratar isso no fluxo determinístico. Eh, informações, então é aquela clássica pergunta do: "O que que você pode resolver para mim? Qual que é o seu objetivo aqui? O que que você consegue fazer?". Então, realmente, quando o usuário está querendo saber mais sobre você, sobre o chat em si. E, por fim, a gente tem um caso onde a gente vai trabalhar com um banco vetorial, onde a gente vai realmente desenvolver um pouco mais essa pergunta, a gente vai, ir um pouco mais longe dentro desse fluxo inteligente, que é quando é realmente uma pergunta de verdade.
Então, caso seja uma pergunta de verdade, a gente tem 3 opções de banco vetorial aqui dentro. Então eu preciso decidir para onde eu vou. Se é uma pergunta relacionada a vendas, se é uma pergunta relacionada a marketing ou uma pergunta relacionada a ajuda, service desk, enfim, ao tipo de tirar dúvidas técnicas dessa coisa. Então, caso seja vendas, eu vou para o banco vetorial de vendas. Caso seja marketing, para o banco de marketing. Caso seja ajuda, para o banco de ajuda. Tudo isso, eu faço uma busca de conteúdo, gera a minha resposta utilizando LLMs e devolvo para o usuário. Então, um completo do fluxo, ele fica com essa carinha aqui. A gente tem 3 nós, onde a gente não tem interação nenhuma com o LLM. Caiu aqui, a gente devolve uma mensagem padrão. E um fluxo onde a gente tem interação com o LLM, a gente faz buscas. Aqui, dentro desses 3 fluxos, eles são essencialmente a mesma coisa com nomes diferentes. Então vocês vão ver que quando a gente for para o código, a gente vai estar trabalhando com um fluxo só, um nó apenas, só que ele busca diferentemente dependendo do nosso estado, dependendo do que foi passado para ele. Então a gente consegue até otimizar esses fluxos que são muito parecidos, esses decisórios, quando eles são realmente estruturas iguais, eles só estão buscando lugares diferentes. A gente consegue fazer isso, a gente não precisa de um nó necessariamente para cada um, se eles são parametrizáveis. Então, vamos lá para o código. Eh, Aqui a gente tem diversos imports bonitos e chiques, tudo para a gente poder começar a trabalhar aqui. E eu peguei 3 documentos, um sucinto, um modo bem simples, mas para a gente trabalhar aqui, a gente não precisa de tanta coisa, é mais um introdutório. Então, eu peguei aqui um documento relacionado a marketing, um documento relacionado a vendas e um próprio tutorial do LangGraph para ser o nosso documento de ajuda, nosso documento teórico. Então, o que a gente está fazendo é a gente está lendo todos esses documentos. Depois que eu li esses documentos, eu vou colocar eles dentro de uma listinha para a gente poder quebrar bonitinho. Eh, Após essa quebra, a gente vai pegar o nosso splitter de texto. No fim do dia, a gente tem um documento que ele é enorme, então ele é todo o texto desses sites, toda a informação contida nesses links. Então eu preciso quebrar eles de modo que isso aqui fique um pouco mais agradável, fique um pouco mais simples. Eh, e aí o que a gente vai fazer é, para cada um desses caras, a gente vai jogar dentro de uma collection diferente do Chroma. O Chroma é um banco de dados vetorial que ele já vem muito bem integrado com LangChain, com LangGraph. Então, por isso que a gente está usando, ele fica em memória e ele mantém aqui esse banco quente para gente. Então a gente vai criar um banco diferente para cada um deles e a gente vai guardar numa collection diferente. Então a gente vai ter apartado cada um desses conteúdos. Pedimos para rodar, ele vai começar a puxar as coisas aqui. Depois, o que a gente vai fazer é a gente vai definir a LLM que a gente vai usar. Nesse caso, estou puxando aqui o 4O Mini, que é o que eu já estava usando, só deixei aqui. Poderia ser um modelo menor, poderia ser um modelo eh, open source, rodado localmente, inclusive, mas nesse momento, só o que a gente está usando aqui. Agora, a gente vai ter a parte das definições dos fluxos. Então, aqui eu estou falando do. Esse é o prompt do RAG em geral. Então, esse é o prompt da geração do texto, que, como vocês viram lá, é um dos casos. Então, aqui a gente está falando que é um assistente com capacidade de realizar buscas. É um prompt bem simples, bem sequinho, de RAG mesmo. Então, a gente está passando para ele o contexto e a pergunta do usuário. A gente forma isso aí dentro do prompt template, passa para aquela estrutura do LCL bonitinho, o output parser, e a gente deixa na nossa chain de geração. E a gente vai usar isso apenas em um caso. Então, lembrando daquilo que eu tinha falado sobre a gente ter um mesmo nó para vários momentos diferentes, o nosso nó de retrieve ele é único. Então, eu tenho um retrieve só. Dentro desse retrieve, o que eu vou fazer é, eu vou pegar a minha questão e eu vou passar por um router que vai decidir para onde eu vou, para que lado eu devo seguir. Bom, aqui então a gente vai começar a definir as coisas um pouco mais proprietárias ao grafo em si. Então a gente define aqui o estado do grafo. Nesse caso, o que eu estou trabalhando no meu estado é a pergunta que veio do usuário, é o que eu gerei como resposta, a collection do momento e qual documento que a gente está. Documentos do RAG que a gente criou e deixou junto também para devolver.
Então esse é o estado que ele vai ser compartilhado ao longo do gráfico. Isso aqui é um prompt simples para geração mesmo, para o RAG, que é aquele fluxo final das 3 opções ali de marketing, vendas e ajuda. Então é esse momento que a gente vai usar esse carinha aqui, a gente transforma ele no prompt template, passa ali dentro da estrutura do LCell e a gente tem a chain que vai executar esse RAG com o contexto já atribuído. E aí vem um pouco daqueles fluxos decisórios. Então aqui a gente está definindo uma classe usando ali PyIdentic, eh, que vai ser o esquema da nossa resposta estruturada. Então aqui ele pode me responder 4 coisas. Ele pode me dizer se é um greet, se é um about, um contact ou um question. Então o que eu quero saber aqui é, dado uma pergunta, se é um cumprimento, se ele quer saber mais sobre você, se ele quer saber quem é, o que faz, se ele deseja informações de contato para conseguir conversar, ou se é realmente uma dúvida, uma pergunta genuína. Então a gente vai usar essa estrutura aqui para alimentar uma LLM e a gente vai ter esse router estruturado que ele só vai poder me cuspir dentro dessas 4 opções. Eu vou usar essas 4 opções para rotear minhas questões. Aqui a gente vai utilizar um promptzinho simples explicando um pouco mais sobre realmente quando decidir cada momento. E aí a gente vai montar aquela estrutura clássica, passar os prompts, passar os routers e definir aqui a LLM em si, a chain em si final, que vai me cuspir uma das 4 opções. Com essa chain pronta, a gente cria uma função que recebe o estado e nada mais. Então ela vai receber o estado, a partir desse estado ela vai decidir com a questão qual caminho ela tem que ir, a gente decide qual que é o caminho e retorna isso para o nosso fluxo. A mesma coisa do próximo roteamento. Então, se a gente está falando de marketing, de vendas, de ajuda, a gente tem isso aqui pronto também dentro desse modelo do Pydantic. A gente cria o mesmo router, a gente passa para o mesmo router, no caso, para outro router, mas enfim, todo o fluxo é exatamente o mesmo, só muda as decisões e também o prompt. Com isso pronto, a gente pode começar a falar dos nós. Então a gente vai ter um nó que faz o retrieve. O nó do retrieve, o que ele vai fazer é, ele vai pegar a nossa questão, vai decidir de qual collection a gente está falando, de qual assunto a gente está falando, vai pegar o retriever atrelado àquela collection, seja de marketing, de vendas, de ajuda, vai bater a questão e vai trazer os documentos. Então aqui ele vai buscar os nossos documentos naquele tópico definido lá em cima, o relevante que a gente precisa. O generate só é utilizado após o retrieve, isso a gente viu dentro daquele fluxo, a gente vai ver bonitinho a imagem depois também. Aqui o que a gente vai fazer, a gente vai pegar a questão, os documentos e vai dar um invoke. Simples, assim como a gente faria no LangChain, fácil e direto, mas aqui isolado nesse nó. Geramos a nossa resposta, a gente devolve os documentos à questão e a nossa resposta. O fluxo de greet, about e contact são fluxos com mensagens chumbadas, são hard-coded. Então aqui, greet, quando o modelo decidir que é só um cumprimento, a gente retorna um olá como você está. Então a gente cumprimenta o usuário, aqui poderia ser outra mensagem, a gente poderia fazer mais alguma coisa quando ele retornasse essa mensagem, a gente poderia propor algumas perguntas pré-prontas. Então aqui a criatividade é o limite. No about, a gente vai responder sobre quem é o modelo. Então aqui, eu sou assistente de apoio, posso te ajudar com isso, com aquilo, o que que você precisa. Então também é um momento legal para a gente retornar definições do que a gente quer que o usuário faça. Às vezes a gente quer pedir um modelo de pergunta exato, então me pergunte desse modo, me dê tal informação. A gente pode fazer aqui também. E por fim, a informação de contato, a gente vai passar realmente os contatos para o usuário. Então a gente passou aqui, deu quais são, devolvemos e ele já tem lá as informações que ele precisa. Então rodamos aqui, tudo bonitinho. E agora é a hora onde a gente vai gerar o nosso grafo. Então aqui a gente passa o estado do grafo para nosso workflow e a gente vai começar a adicionar alguns nós. Então, a gente adiciona o nó de retrieve, de generate, o de greet, about e contact. Então são nossos 5 nós que a gente tem dentro dessa questão. Eh, e a gente vai ter um nó condicional aqui dentro, que ele vai ver para onde ele vai. Então, se for o about, ele vai para about, greet para o greet, contact para o contact, question para o retrieve. Aqui a gente poderia ter um outro nó condicional, que vai decidir se ele vai entre marketing, vendas e ajuda. Porém, como é um fluxo muito mais parametrizável do que de fato de decisão, eu
prefiro deixar ele inteiro junto e fazer isso lá dentro, que fica um pouco mais conciso. Eu não preciso gerar 3 nós que fazem a mesma coisa com nomes diferentes, mas poderia ter sido feito desse modo também. Sem problemas, é só seguir esse mesmo fluxo aqui. Então a gente vai adicionar agora as arestas. Então a gente vai ter uma aresta que vem de retrieve para generate, de greet, about, contact, todos vão para o final. Então aqui o nosso condicional, ele é o começo, diretamente do começo, ele vai decidir para onde, e de cada um desses para onde ele foi, ele vai terminar o nosso caminho. Eh, então vamos rodar aqui, bonitinho, e aí a gente tem a imagem do nosso fluxo total. Bom, então a gente tem a imagem aqui bonitinha. Se eu tenho o about, o contact ou o greet, ele manda a mensagem pronta, fechada, e vai para o end, finaliza o meu fluxo. Caso eu tenha uma pergunta de verdade, a gente vai primeiro para o fluxo de retrieve. Depois que eu faço retrieve, eu passo para o fluxo de geração de resposta. E por fim, eu dou isso para o nosso fluxo final. Então a gente termina o que a gente tem que fazer. Então aqui a gente vai testar alguns casos. Eu montei aqui um formato bonitinho. A gente vai ver até a questão de consumo de token, o quanto isso influencia. E aí a gente tem aqui alguns casos, em teoria, um que vai cair em cada caixinha para a gente poder entender como cada um anda. Então aqui, quando eu dou meu bom dia, ele começa o roteamento, ele decide que isso aqui é um comprimento e ele vai para a função de comprimento. Então, olá, como você está? Que a gente usou ali cerca de 200 tokens, então uma coisa pequenininha. A gente teve bastante, eh, uma quantidade razoável até de token pro tamanho da resposta, porque a gente teve 2 roteamentos diferentes, então ele tem ali um pouco de prompt de entrada, que ele tem que ter de qualquer jeito, mas dado o nosso custo irrisório. O que você pode fazer por mim? A gente espera que ele caia dentro do fluxo de informações de sobre. Então, dentro do fluxo de sobre, devolver as informações do modelo. O que você precisa hoje? Preciso de um telefone para falar com alguém. Isso aqui é algo de ajuda. De ajuda não, desculpa, de contato. Então ele entrou aqui, começando o roteamento, contato, devolvendo informações, informações. Tudo na faixa dos 200 tokens. E a gente vai ver que agora a gente vai entrar em perguntas que envolvem RAG. Então aqui eu tenho que ir para o banco, eu estou falando de campanhas publicitárias, é marketing. Então a gente espera um fluxo muito maior, muito mais caro em questão de token do que apenas o básico. Então ele entrou no roteamento, decidiu que era uma pergunta, eh, ele viu que ele tinha que fazer a busca vetorial no banco de marketing e gerar a resposta. Então ele gerou a resposta bonitinha aqui, como não está no Markdown, ele não fica tão rebuscado, mas enfim, a resposta é bonitinha. E a gente vê que aqui atrás a gente tinha questão de meio segundo, era uma resposta bem rapidinha, aqui ela já foi bem mais devagar, porque ela tem que fazer esse fluxo, ela tem que buscar no banco e ela tem que gerar a resposta, além dela ter muito mais token. Então, foi um fluxo que ele saiu mais caro, mais devagar, porém, ele tinha essa necessidade. Não foi uma pergunta de olá, que dentro de um fluxo do LangChain, por exemplo, estruturado no LCL direto, ele sempre iria passar pelo vetorial, sempre iria gerar a resposta, então a gente ia ter com o olá ou com uma pergunta mais simples, mais complexa, o mesmo tempo quase, um custo alto, então a gente consegue evitar esse custo quando possível. E aí falando aqui dos outros carinhas, então agora uma pergunta de vendas, ele foi para o banco de vendas, está gerando a resposta, vai demorar aqui um tempo parecido, um tanto de token parecido. E por fim, a gente vai falar do de ajuda. Conseguiu chegar no banco vetorial, vai buscar a resposta e vai gerar. Então, a gente consegue ver aqui só com esses próprios fluxos do modelo que ele consegue ir para caminhos muito distintos, de modo econômico e pegando o que é realmente importante de cada momento. Então, se eu não preciso ir atrás do banco vetorial para desenrolar, eu não vou atrás do banco vetorial para desenrolar. Se eu preciso ir buscar para fazer essa geração, a gente busca e gera. Então, isso aqui dá muita velocidade, ele dá muito throughput para o nosso modelo, porque quando a gente coloca ele em momentos de muito impacto, muita gente, muito consumo, a gente tem que ter um modelo escalável e uma das grandes dores das soluções de GenAI é o custo. Então, se a gente consegue otimizar o custo para todas essas perguntas de olá, essas perguntas que não têm muito objetivo, que são mais de especulação, isso aqui ele já dá um respiro para a nossa solução. Além de que, quando eu vou para um fluxo exclusivo do RAG de um banco,
como por exemplo de vendas, eu estou falando só sobre esse banco, eu passei os prompts só sobre esse banco. Se eu tiver guardrails que ele não pode falar sobre tais assuntos em vendas, eu posso passar exclusivamente para esse fluxo, né, para esse momento, para as arestas que seguem ali. Então a gente consegue economizar muito token em prompt, porque eu digo apenas o mínimo para aqueles nós funcionarem. Eu não preciso falar informação sobre os outros, porque ele tem que fazer apenas a sua própria tarefa. Então, de LangGraph, era isso que eu queria falar com vocês hoje, um pouquinho da arquitetura. A gente tem o código aqui das execuções, o código ele vai estar disponível para os membros do canal. E um grande abraço para vocês.